Bom dia, dando continuidade à última aula, hoje iremos ver dois tipos diferentes de atuação hidráulica, motores e acumuladores hidráulicos. Vamos ver quais são suas funções, características e como devem ser inseridos em circuitos hidráulicos. Primeiro vamos falar sobre motores hidráulicos. O motor hidráulico é um atuador rotativo que converte energia hidráulica em energia mecânica rotativa, e isso é expresso sob a forma de torque e rotação. Os aspectos construtivos de motores hidráulicos são semelhantes às bombas hidráulicas, só que ao contrário. Um transforma energia mecânica em hidráulica e o outro hidráulica em mecânica. Tanto que os tipos de motores hidráulicos são análogos às bombas. Temos motores a vazão fixa, como os de engrenagens, palhetas e pistões, tanto axial como radial. E temos também motores de vazão variável, motor de palhetas, podendo alterar a excentricidade do rotor, e também os motores de pistões, onde é possível alterar a vazão nos dois, tanto axial quanto radial. Não irei passar novamente os aspectos construtivos e funcionais, pois são iguais aos das bombas, visto na última aula. Vamos analisar como as principais variáveis de um motor hidráulico se comportam no sistema. Primeiramente, a pressão de trabalho PTB. A pressão depende basicamente do torque disponível e de seu deslocamento volumétrico VG. O aumento de pressão gera um aumento de torque e a sua redução também reduz o torque disponível, MT. Sobre o deslocamento, o motor com VG elevado gera um determinado momento com pressão reduzida em comparação com o motor com menor deslocamento VG. Sobre a vazão, a influência é diretamente relacionada com a rotação N, maior vazão, maior rotação e vice-versa. Já o deslocamento VG representa a quantidade de fluido que o motor recebe para realizar uma rotação e é diretamente relacionada com o aumento ou redução do torque MT. Já em relação à rotação e à pressão de operação, a influência é inversa. O aumento de VG gera redução nas duas variáveis e a sua redução provoca o aumento da pressão de operação e da rotação N. Agora o assunto é dimensionamento. Suponhamos que o motor hidráulico seja responsável por levantar um peso com força F e esteja acoplado a uma polia de raio R, conforme mostrado na figura. Então, o momento de torção necessário para içar a carga será o produto de F vezes o raio. Então, dado do momento de torção requerido, podemos dar início aos cálculos dos parâmetros de dimensionamento do motor hidráulico. Aqui estão os principais parâmetros do dimensionamento. Sabendo que a carga sobe com velocidade v, logo a velocidade angular ou rotação n é calculada como v sobre 2π vezes r. Se v é dado em metros por segundo e r em metros, esse resultado será dado em radianos por segundo. Logo, para passar para RPM, temos que multiplicar por 60 segundos e dividir pelo número de radianos de uma rotação, que é 2π. Ou seja, basta multiplicar 30 dividido por π. Já o momento de torção aplicado, nós temos esse valor de carga necessária a ser levantada, que é F vezes R. Com isso, temos que MT é igual a VG vezes ΔP vezes o rendimento mecânico hidráulico dividido por 20 vezes π, que é necessário para a conversão das unidades. Com isso, pode-se calcular a pressão ΔP ou também o volume deslocado da bomba VG, só que invertendo aqui os termos nessa expressão. Já a potência de saída é igual ao torque vezes a rotação dividido por 9.549 para dar em kW. E também é igual a ΔP vezes Q vezes o rendimento total, que é igual ao rendimento mecânico hidráulico vezes o volumétrico, dividido por 600, novamente para adequação de unidades. Já a vazão absorvida do motor pode ser calculada pelo produto VG vezes N sobre 1000 vezes o rendimento volumétrico para dar o resultado em litros por minuto. E também calculado a partir desta equação, fazendo 600 vezes N dividido por ΔP vezes o rendimento total. Por fim, com os valores obtidos, consulta-se a tabela de motores para a escolha de valores comerciais com especificação superior aos valores que foram calculados. Um outro componente hidráulico utilizado em circuitos para diversas finalidades são os acumuladores hidráulicos. Qual a sua função? Acumuladores são responsáveis pelo armazenamento do fluido sob pressão
e então acumulados para utilização posterior durante alguma operação do processo. Iremos ver mais à frente quais são essas operações. Basicamente, um acumulador recebe fluido pressurizado e acumula energia. Essa energia acumulada será útil para realizar alguma função no sistema, dependendo de condições operacionais para o qual o acumulador foi projetado. Fazendo analogia com circuitos elétricos, um acumulador hidráulico seria equivalente ao capacitor elétrico, que acumula carga para depois descarregá-la no circuito. Qual seria o princípio de funcionamento? O fluido sob pressão entra no reservatório ou câmara, comprimindo algum tipo de peso, mola ou gás. A pressão se estabiliza e o fluido fica pressurizado no acumulador. Qualquer redução de pressão na entrada do acumulador vai fazer com que o peso interno que fica dentro dele expulse o fluido para a sua utilização no circuito. Assim, existem diversos tipos de acumuladores hidráulicos que iremos ver a seguir. Existem basicamente 3 tipos de acumuladores hidráulicos: acumuladores com peso, mola e gás. Essa classificação se refere à resistência oferecida à entrada do fluido na câmara do acumulador. Considerando os acumuladores a gás, existem aqueles que há separação com o fluido e aqueles onde o gás não se separa do fluido. Dos mais utilizados, que são os acumuladores a gás com separação, destacam-se os acumuladores de pistão, diafragma e bexiga, todos esses utilizando o princípio de contrapressão exercida pelo gás à entrada do fluido. Na disciplina, iremos nos ater ao acumulador mais utilizado em projetos hidráulicos, que é o acumulador a gás com separação utilizando uma bexiga. Inclusive, esse é o componente que temos no laboratório. Aqui ao lado mostra-se como esses acumuladores são representados na simbologia de circuitos hidráulicos, acumulador com atuação por gás. Os acumuladores a gás do tipo bexiga possuem muitas vantagens quando eles são aplicados em sistemas hidráulicos. Esses componentes garantem ótima separação entre a câmara, onde o gás fica confinado, pressurizado, e a parte onde fica o fluido hidráulico. Neste caso, quem faz a separação gás-líquido é a bexiga, que tem baixíssima inércia e é isento também de elementos metálicos, como é no caso do tipo de molas, peso e pistões. Isso significa que em acumuladores de bexiga não há necessidade de se preocupar com os deslocamentos metálicos, nem cuidados especiais em relação a esses componentes. Somente uma bexiga que separa o gás do líquido. Além disso, esses acumuladores de bexiga possuem ótima eficiência volumétrica, podendo chegar até 75% do volume do recipiente. Então aqui a gente vê nessa figura o princípio de funcionamento de um acumulador a gás com separação do tipo bexiga. Nessa primeira imagem vemos o óleo entrando no acumulador e aqui temos a bexiga com gás. O líquido fica separado do lado externo, lembrando que é um acumulador com separação. Ele quando entra vai comprimindo a bexiga. Aqui mostra o preenchimento do acumulador com o óleo comprimindo aqui a bexiga. E aqui em cima é por onde se enche justamente a bexiga com gás. Quando a pressão de entrada se estabiliza com o acumulador, o fluxo de óleo é interrompido e o acumulador fica em equilíbrio aqui com a linha de pressão. A partir do momento onde a queda de pressão aqui na linha, a pressão de entrada se reduz e o óleo que estava aqui pressurizado é expulso do acumulador pela bexiga. Esse óleo que sai do acumulador irá cumprir algumas funções no circuito hidráulico e é o que vamos ver a seguir. Podemos citar diversas aplicações importantes referentes aos acumuladores hidráulicos. Primeiro, compensador de vazamento. Em caso de algum possível vazamento em componentes do circuito, o acumulador ele pode fornecer óleo ao sistema justamente para compensar a perda do líquido. Fonte de potência auxiliar. Essa é uma das utilizações mais importantes dos acumuladores. O acumulador ele armazena o fluido pressurizado e depois o entrega ao circuito essa pressão extra, justamente para auxiliar a bomba hidráulica e funcionando assim como fonte de potência secundária. Fonte de potência de emergência. Essa é uma função muito importante relativa à segurança do acumulador e do circuito hidráulico. Caso tenha alguma falha no fornecimento de pressão do óleo de forma contínua, ou falta de energia elétrica, ou até mesmo falha da bomba, o acumulador pode ser utilizado como fonte de potência de emergência, por exemplo, fazendo retornar todos os cilindros à posição inicial. Compensador de volume. Nesse caso, o acumulador é responsável por compensar algum volume extra pressurizado no circuito, podendo utilizar posteriormente para restabelecer a condição inicial de volume de óleo do sistema. Um exemplo clássico é o sistema de suspensão de veículos do tipo reboque, eliminador de pulsações e absorvedor de choques.
é utilizado para reduzir choques hidráulicos na tubulação, também conhecido como golpe de Ariete. Ele também é bastante utilizado em instalações hidráulicas industriais, já que essas pulsações podem gerar graves problemas nas bombas, válvulas e diversos outros componentes hidráulicos. Fonte de potência em circuito com duas pressões. O acumulador é utilizado neste caso quando é preciso aplicar grandes valores de força e vazão no sistema, provocando elevada transferência de energia cinética no circuito. Essa aplicação se encontra basicamente em prensas hidráulicas. Compensador de expansão térmica. Então aqui o acumulador ele pode absorver um volume a mais de fluido decorrente da sua expansão térmica, do líquido para absorver essa pressão adicional que é gerada. No resfriamento, o que acontece? O acumulador ele acaba devolvendo o fluido para a linha. Então podemos ver as diversas funções importantes que o acumulador tem em circuitos hidráulicos. E sua utilização é até mesmo primordial ou às vezes indispensável no projeto de sistemas hidráulicos industriais. Como atividades extraclasse, peço para vocês fazerem a leitura das páginas 68 a 76 do capítulo 3, referente aí aos motores hidráulicos, e páginas 135 a 137 do capítulo 6, referente aos acumuladores hidráulicos. Também peço para vocês continuarem a leitura a partir da página 137 até a página 149 do capítulo 6, que vai mostrar em detalhes as aplicações dos acumuladores em circuitos hidráulicos. Todos os circuitos que eu mostrei no último slide vão estar explicados de forma detalhada, então é importante que vocês façam a leitura dessas páginas para entenderem o funcionamento um pouco mais em detalhes. E por último, fazer os exercícios números 5, 6 e 9 das páginas 77 e 78 do capítulo 3. Bom, por hoje ficamos por aqui. Obrigado a todos mais uma vez pela atenção e até a próxima aula.